Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre preço do Bitcoin e como que toda a tensão e conflitos podem impactar o mercado e o preço do Bitcoin. Então, o preço do Bitcoin aqui em 67 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, ou 356 mil reais. Então, o preço do Bitcoin caiu ali imediatamente após o início do conflito, mas logo depois subiu. Então, bastante volatilidade, o que é comum em períodos de bear market. E aqui eu trouxe uma notícia da CoinDesk que fala exatamente sobre isso, sobre choque do petróleo, temores de inflação e como que isso pode impactar o preço do Bitcoin. Mas antes de falar sobre isso diretamente, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, tem taxa zero para compras recorrentes, tem cartão com cashback em Bitcoin, e utilizando o meu cupom SATOSHI21 com link na descrição, você ganha esses bônus aqui. Então, conforme você vai comprando, você vai ganhando. Por exemplo, comprou 100 reais, ganha 5 reais, comprou 1.000, ganha 15 reais e assim por diante, conforme consta nessa tabela aqui. Dito isso, vamos voltar aqui, preço do Bitcoin. Estamos em um período de bear market. Períodos de bear market geralmente trazem mais volatilidade e, é claro, o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos. Então, no final das contas, existem inúmeros fatores e variáveis que impactam o preço do Bitcoin. Então, obviamente, você não deveria tomar decisões de investimento simplesmente aí com base no vídeo de 10 minutos aqui eu não vou conseguir falar sobre tantos pontos assim, mas vou falar sobre algo importante. Então, sobre toda essa questão de conflitos e Bitcoin. Geralmente, o Bitcoin ele funciona como um ativo avesso a risco. Geralmente, quando temos uma questão aí de aumento de risco global, seja por um conflito, seja por uma grande crise, o preço do Bitcoin cai. Foi assim, por exemplo, em 2020, quando o preço do Bitcoin chegou a 6 mil dólares, e você se lembra muito bem o motivo, né? O que aconteceu em 2020? Enfim, tem algumas palavras que não podem ser ditas no YouTube, não sei se já podem ser ou não, como é uma confusão isso, vocês provavelmente se lembram, o preço do Bitcoin caiu a 6 mil dólares, mas o ponto aqui é o seguinte, o que aconteceu depois? Então, março de 2020, o preço do Bitcoin chegou em 5 mil dólares. Caramba, é uma grande promoção. Mas, depois, em março de 21, ou seja, 12 meses depois, o Bitcoin se valorizou mais de 1000%, chegando ali na faixa dos 58 mil dólares. E, para quem está muito acostumado com Bitcoin, 1000% de valorização é muita coisa. É 10 vezes. Se você tivesse colocado aí 100 mil, você teria 1 milhão. Se você tivesse colocado 10 mil, você teria 100 mil. Então, é uma valorização brutal, uma valorização que geralmente demora anos e, no caso do Bitcoin, por se tratar de um ativo extremamente volátil, a recuperação foi muito rápida. Então, eu acho que a síntese aí do Bitcoin, como é que ele se comporta em momentos de risco, de perigo, de medo, é assim, ele cai muito logo depois que a questão acontece, que o problema acontece, mas ele se recupera de forma exponencial, o que geralmente traz oportunidade, uma oportunidade muito interessante. Então, falando agora sobre alguns indicadores, antes de continuarmos na notícia, nós temos há algum tempo indicadores como o Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância do mercado, mostrando medo. O varejo está com medo. E quando o mercado está com medo, geralmente é quando as oportunidades aparecem. O bear market pode se estender por mais algum tempo? Sim. Né? A gente não tem como cravar o fundo do bear market. Né? Todo mundo gostaria muito de saber o fundo. E se alguém diz que tem certeza qual será o movimento do Bitcoin, que você pode ter certeza do que vai acontecer, desconfie, porque se essa pessoa tivesse tanta certeza assim, ele poderia operar alavancado e ganhar muito dinheiro. Então o fato é que a gente consegue aí supor qual vai ser o cenário mais provável para o Bitcoin, levando em consideração ciclos, padrões, indicadores e assim por diante, mas a gente não consegue cravar com certeza. Então pode cair ainda mais, mas o que a gente vê é que vários indicadores já mostram que estamos em um período interessante. Então Fear and Greed Index, por exemplo, Maior Multiple bem abaixo de 1, temos também o MVRV que está em um patamar bastante interessante aí, 1.26. Então vários indicadores que mostram que o preço do Bitcoin já descontou bastante desde os 120 e poucos mil dólares. E é claro, né,
né? É quase que a metade do preço do Bitcoin. Uma promoção, compre um, leve dois, se a gente levar em consideração o preço de 120 e poucos mil dólares. Então o preço caiu bastante e é geralmente isso que acontece, inclusive quando temos tensões, conflitos. Foi isso que aconteceu agora recentemente, quando o ataque tinha acabado de acontecer, o preço caiu para 63 mil dólares, mas já subiu, né? E é claro, enfim, é um período muito curto de tempo, mas a gente vê uma recuperação muito rápida para o Bitcoin, geralmente, né? Então vamos seguir aqui com a notícia, porque eu já fiz aí um paralelo muito grande. O Bitcoin então caiu mais de 3,5%, ficando abaixo dos 67 mil dólares, enquanto as tensões crescentes no Oriente Médio levaram investidores a migrarem de ativos de risco para o dólar americano. Aqui é o fenômeno flight to quality, a fuga para a qualidade, né, o voo para a qualidade. Investidores veem o Bitcoin como um ativo volátil de risco e também veem títulos de dívida dos Estados Unidos como o ativo mais seguro do mundo, porque o dólar sempre sobe, pelo menos até agora. O dólar sobe em momentos de tensão, em momentos de incerteza. Então é isso que vem acontecendo, o dólar vem subindo, né? Vamos seguir aqui. Então, à medida que o conflito se intensifica, o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, uma rota marítima crucial que transporta cerca de 1/5 do fornecimento mundial de petróleo. E isso aqui pode ter um impacto significativo na economia mundial. As tarifas de transporte para petroleiros e de gás natural liquefeito dispararam após embarcações terem sido alvo na região e vários operadores suspenderem atividades. Então fala aqui sobre a questão do preço do petróleo, como isso pode afetar, né? E aqui, o que subiu, né, quando a incerteza começou a aumentar? Exatamente o dólar. O dólar subiu e os rendimentos de título do Tesouro dos Estados Unidos avançaram. Por que o dólar subiu? Porque o rendimento de títulos do Tesouro são cotados em dólar. Então, é geralmente isso que acontece em períodos de grande incerteza. Mas lembrando, né, posteriormente a esses períodos de incerteza, o Bitcoin costuma ser um dos ativos que mais se valoriza e que mais se recupera, gerando boas oportunidades nesses momentos. Então, seguindo, o Bitcoin aproximou-se brevemente dos 70 mil dólares no início da semana, mas reverteu, né, a sua trajetória à medida que o conflito eclodiu. Os preços das criptomoedas mantiveram-se, no entanto, dentro de uma faixa limitada, apesar da escala. O ataque inicial dos Estados Unidos ao Irã, ao fim de semana passado, levou o Bitcoin e outras criptos aí a caírem, desencadeando cerca de 300 milhões de dólares em liquidações de posições longas. O mercado está bastante alavancado. Uma das consequências da institucionalização do Bitcoin é a alavancagem também, que está bem alta aí nesse ciclo. Bom, então foi isso que aconteceu agora no final de semana, e né, o que os analistas estão falando? Os analistas acreditam que os mercados de opções exibiram um breve pico de volatilidade de curto prazo, embora o posicionamento sugira que os traders estavam preparados para o risco do final de semana. Abre aspas. Se recordarmos o ataque anterior dos Estados Unidos ao Irã, em junho passado, também em um final de semana, o Bitcoin caiu abaixo dos 100 mil dólares, assim que a notícia foi divulgada, apenas para voltar a ultrapassar esse valor na segunda-feira e, subsequentemente, subir até uma máxima de 123 mil dólares em alguma semana depois, né? Escreveram os analistas da QCP Capital. Então é isso que eu falei, exatamente isso que eu mencionei. Geralmente, em momentos de risco, o Bitcoin sofre e costuma se recuperar bastante depois. Embora a escala desse ataque seja muito maior do que a do ano passado, a ação do petróleo pode estar indicando sinais iniciais de a história se repetir, né? O movimento clássico que continua acontecendo aí no Bitcoin. Bom, o Estreito de Hormuz continua central no impasse, com declarações conflitantes de autoridades iranianas e americanas sobre a via marítima estar fechada. Então, o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, afirmou que a guerra deve durar 4 a 5 semanas. É o que está acontecendo hoje, que vem movimentando os mercados. E é interessante também porque o Bitcoin ele é cotado em dólares, né? Então, por exemplo, a gente tem uma queda em dólar do Bitcoin de 2%, mas em reais essa queda, deixa eu atualizar aqui o gráfico,
de apenas 0,62% em dólar. Por quê? Porque, embora o preço do Bitcoin caia, o preço do dólar sobe. Então, é importante lembrar isso, porque o dólar está em um patamar bem baixo, recentemente próximo ali dos R$ 5. E isso faz com que o desconto do Bitcoin para nós brasileiros nesse período de bear market tenha sido ainda maior. Então, por exemplo, se a gente pegar do topo até agora, mais de 46% de correção aí em reais, que é uma correção um pouco maior do que a correção em dólar, provavelmente, porque a gente está somando aí também a queda do Bitcoin. Então, aqui o dólar tem uma... Em dólar, o preço do Bitcoin em dólar teve uma queda um pouco menor, muito embora agora já esteja se recuperando. Então, uma coisa interessante também é que o dólar costuma ser um hedge em tempos de crise para o Bitcoin, o que para nós brasileiros pode reduzir um pouco a volatilidade do ativo nesses momentos de grande estresse, porque o dólar sobe. Mas enfim, só um disclaimer. Então, a gente possivelmente vai ver bastante volatilidade para frente, principalmente porque estamos em um bear market e temos volatilidade em um bear market, mas é justamente nesse momento onde o interesse por Bitcoin cai, onde o assunto fica mais frio, mas é exatamente nesse ponto de bear market, de correção, não exatamente agora, hoje, né, mas nesse momento aí que pode durar algumas semanas, alguns meses, que as oportunidades costumam surgir. Então, pro vídeo de hoje é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. E antes de eu terminar o vídeo, algumas lembranças, né, aqui na descrição do vídeo tem o link para entrar em contato comigo no WhatsApp, para falar sobre a mentoria de Bitcoin, então onde você vai aprender Bitcoin do zero, todas as informações que você precisa para começar da melhor forma possível. Se você tiver interesse e quiser saber mais sobre valores e horários, link na descrição. Também tem o link do grupo de WhatsApp do canal, se você ainda não está lá, dê uma olhada. E para fechar, se você gostou do vídeo, deixa o like e considere fazer parte da área de membros para apoiar o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até breve.